Olá, meus amigos, você que é amante da literatura, você que é amante do cinema, ou você que estava apenas passando e decidiu conferir o conteúdo deste canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Relíquias do Rei. E de antemão eu já peço a vocês, por favor, se inscrevam no canal, aperte lá o sininho, deem seu like, a gente precisa do feedback de vocês para dar continuidade aos vídeos, saber se vocês gostam e produzir novos vídeos, novos conteúdos para você. Vocês gostam de filme com essa pegada de mistério, onde um homem se acorda, não sabe quem é, não sabe seu nome, não sabe onde está, e ele se vê metido num mistério bem complexo e acaba sendo perseguido por pessoas que não conhece e vai ter toda uma trajetória até que no final descobrir, ter uma surpresa, muitas vezes um plot twist, então você está no filme certo. Dark City é um filme de 1998, do diretor Alex Proyas, que fez os excelentes Eu, Robô, Presságio, O Corvo, todos excelentes filmes. O filme começa com esse personagem acordando numa banheira, sem saber quem é, sem saber onde está, uma banheira de um banheiro escuro, num quarto escuro, numa verdadeira cidade das sombras. Quando ele sai desse banheiro, ele se depara com o corpo ensanguentado no chão de uma mulher, e ao mesmo tempo recebe o telefonema de um homem misterioso. Esse homem vai acompanhá-lo durante todo o filme e vai solucionar muitas dúvidas a respeito dos mistérios envolvidos no filme. Então esse homem entra em contato com ele e diz: você precisa sair daí, estão lhe perseguindo, eu sei quem você é e eu posso lhe ajudar. Bom, o médico acaba revelando o nome do desconhecido, Murdoch, e incentiva Murdoch a fugir daquele ambiente o mais rápido possível. Murdoch titubeia, mas quando percebe que realmente está sendo perseguido, desaparece ali daquele quarto. E esses seres eram muito estranhos. Eram homens vestidos de preto da cabeça aos pés, com cartola, com sobretudo. A polícia também chega nesse apartamento e descobre o corpo da mulher. E inicia-se uma investigação, e o responsável por essa investigação é o policial, interpretado pelo ator William Hurt. Na fuga, Murdoch consegue se esconder na casa de uma garota das ruas, mas os homens de preto localizam e ele tem que fugir novamente. E nesse processo ele descobre que consegue fazer o mesmo que os homens de preto conseguem fazer, ou seja, sintonizar. Esse é o nome que eles dão para esse tipo de poder. Durante a investigação, o policial, interpretado por William Hurt, descobre que Murdoch tem uma ex-esposa. Vai até a sua casa e aí a gente descobre que o casamento acabou por conta de uma traição. A esposa de Murdoch aparentemente se sente culpada pelo fim da relação e garante ao policial que Murdoch não tem nada a ver com esses crimes. A gente também não pode esquecer do policial Frank. Frank é um amigo do policial interpretado por William Hurt, que descobre que existe esse mundo à parte quando ele também acorda após ser injetado aquele composto. E ele começa a perceber as irregularidades e aquele mundo fake, e aparentemente ele fica louco, porque ele faz desenhos em tudo que é canto representando aquele mundo. Mas ele tem a verdade dele, e essa verdade dele vai ser comprovada mais na frente. Só que a única forma que o Frank acha para se livrar daquela situação é morrendo. Então, em um determinado momento do filme, ele se encontra com Murdoch no metrô e acaba saltando nos trilhos do trem e é atropelado pelo metrô. E aqui vamos conhecer um pouco mais o Dr. Schreber, que foi apresentado desde o começo do filme, o médico misterioso que vinha ajudando o Murdoch. Na verdade, o Dr. Schreber trabalhava para os homens de preto e vivia subjugado pelos homens de preto, com medo de ser morto através de seus poderes. E trabalhava no laboratório, produzindo compostos químicos para serem utilizados nas cobaias humanas. Bom, mal sabia Dr. Schreber que Murdoch o havia seguido até os homens de preto, onde aquela estrutura parecia uma fábrica com vários operários, homens de preto, montando os ambientes que seriam utilizados na noite, porque cada meia-noite se dava a sincronização, onde as pessoas se reuniam, os homens de preto se reuniam para fazer com que aquela cidade parasse e para mudar tudo de lugar. Os cenários da cidade mudavam, os prédios mudavam, as profissões mudavam. Uma pessoa ali era um empregado de um bar, depois virava um milionário. Uma pessoa tinha filhos, em outra realidade não tinha filhos. O Dr. Schreber cuidava de mudar a personalidade de todos através daquele composto que ele injetava em cada pessoa. E os sintonizadores
à meia-noite, eles se reuniam com uma mente coletiva e sintonizavam para que mudasse toda a estrutura daquele cenário e no outro dia a cidade era totalmente diferente. E aí os habitantes que estavam dormindo nesse processo todo acordavam e viviam essa nova vida, cada um a sua nova vida. E o engraçado é o Dr. Schreber manipulando esses compostos. Ele parece realmente uma bruxa, porque as feições dele, a fisionomia dele, ele tem um olho rasgado, ele manca. Na medida que ele vai manipulando esses compostos, ele vai colocando ali uma pitada de rebeldia adolescente, uma pitada de felicidade infantil, e assim vai produzindo esse composto que vai ser utilizado em determinada pessoa para compor as características, a personalidade dessa pessoa. Nós descobrimos também o porquê daquele experimento todo. Na verdade, o objetivo é entender melhor a alma humana. Na medida que eles trocam de personalidades e observam as reações de cada um em sua nova personalidade, eles acreditam que eles vão entender melhor como é que funciona a alma. Eles precisam dessa alma porque o seu povo está definhando, está morrendo. Eles precisam descobrir o que os difere dos humanos. No final de mais uma sincronização, o doutor sai daquele recinto e John se intercepta no meio do caminho e utiliza seus poderes para conter o Dr. Schreber. E ele fica surpreso, ele não acreditava até aquele momento que um homem realmente poderia sintonizar. Então, nesse momento, ele diz que está do lado dele e que quer ajudar ele a lidar com esses poderes, que ele era a pessoa indicada para isso, porque ele conhecia os poderes. Só que John não acredita, porque se depara com esse contato direto que o Schreber tinha com os Homens de Preto e decide fugir. Bom, depois que o John vai embora, os Homens de Preto aparecem e o Doutor novamente jura fidelidade a eles. A gente nunca fica com certeza se o Doutor está do lado do John ou dos Homens de Preto. Diz que quando o John for capturado, ele vai aplicar um novo composto para que o John pudesse esquecer de tudo aquilo que estava acontecendo. E nessa reunião dos Homens de Preto, eles tomam mais uma decisão. Para localizar o John, é preciso que um dos Homens de Preto aceite se submeter à experiência de receber as memórias de John Murdoch. E o Dr. Schreber aplica as memórias do John Murdoch em um dos Homens de Preto. E aí eles partem no encalço em busca de encontrar o John Murdoch. E a primeira pessoa que é visitada é a garota da rua, onde John Murdoch tinha se escondido anteriormente, e ela acaba sendo morta pelos Homens de Preto. Enquanto isso, o John parte para a casa de um tio, que ele descobre que tem, e esse tio o abraça, o acolhe, mas John começa a agir estranhamente, a perguntar sobre a praia, que não sai da cabeça dele, aquela imagem do mar, aquele mar azul, que destoa tanto da Cidade das Sombras, né? E o tio disse, não, essa praia é a praia que a gente ia quando você era criança, você foi muitas vezes nessa praia, o nome dessa praia é Shell Beach. Mas onde é que fica essa praia? Eu já procurei, já investiguei nos mapas, não encontro, não vejo saída, não vejo para onde ir. E o tio não sabia onde era essa praia, mas acha aquilo tudo muito estranho e acha a reação do John também estranha. E o John começa a dizer, há quanto tempo eu não vejo o dia nesse lugar? Eu não me lembro qual foi a última vez que vi o dia. Você se lembra, tio? E o tio sem saber, o tio achando, não, o John tá muito estranho e tal. Quando o John dá uma afastadinha assim, o tio pega e liga para Emma. E Emma diz, não se preocupe, estamos indo para aí. E Emma, nessa hora, estava com o policial, estava com o William Hurt. E o Murdocão, meu compadre, está cada vez mais desconfiado também daquela situação. O tio acaba mostrando fotos do Murdoch quando criança. E nessa foto, o Murdoch criança aparece com uma cicatriz no braço. Uma cicatriz que ele não tem. Ele questiona essa cicatriz para o tio, mas o tio também fica cada vez mais confuso. O tio finge que não sabe, não está entendendo nada dessa história. Olha, e não é só o Murdoch que está desconfiado daquele mundo fake, não. O próprio policial que está no encalço de Murdoch, o policial interpretado pelo William Hurt, começa também a desconfiar daquele mundo. Desde que conversou com o Frank começou a alertar, a colocar coisas na cabeça dele. Ele quando vai na direção do Murdoch junto com a esposa do Murdoch, ele já vai com essas ideias já martelando na cabeça. Só que os Homens de Preto, agora guiados por aquele que inseriu a memória de Murdoch, partem também para a casa do tio e conseguem interceptá-lo. E Murdoch, nesse confronto, ele acaba descobrindo um pouquinho mais sobre a questão dessa experiência científica.
Então, quando eles utilizam aqueles compostos químicos com aquelas memórias, eles buscam memórias de diversas épocas e fazem toda aquela mistura, aquele embaralhamento. Trocam os casos, mudam as personalidades. Eles querem realmente descobrir mais sobre a alma humana e saber se eles podem desenvolver uma alma. Murdoch consegue fugir porque nesse momento aparece o policial e sua esposa e pela primeira vez Murdoch é conduzido para a delegacia para interrogatório. Lá na delegacia, o policial começa o interrogatório, começa a questionar muitas coisas a Murdoch, mas Murdoch rebate esses questionamentos colocando dúvidas na cabeça do policial a respeito daquele mundo. Dúvidas que o próprio policial já tinha, já estava desenvolvendo. O policial, já convencido da inocência de Murdoch, o liberta, levando por trás da delegacia, foge, e os Homens de Preto seguem seu encalço. Bom, o Dr. Schreber, para sair daquela tensão toda, ele costuma ir para umas termas, ele dá aquela piscina de água quente para relaxar, para desaparecer um pouquinho. Murdoch, já sabendo, ele segue para lá com o policial. O Dr. Schreber estava armado, então aponta uma arma para Murdoch e diz: olha, é o seguinte, você tem que confiar em mim, eu estou armado aqui, eu estou aqui com essa seringazinha, deixa eu inserir aqui esse líquido, esse composto em você, que você vai saber de tudo. Para variar, lógico, o Murdoch não acredita nele e Murdoch está acompanhado com um policial que desarma o Dr. Schreber. E aí os três, né, o policial, o doutor e o Murdoch, eles partem para uma jornada, eles pegam um barquinho e saem pelo canal, tentando arrumar alguma maneira de sair daquela área ali para tentar localizar Shelby. Então o doutor fala um pouco mais, quer entregar um pouco mais sobre a história dos Homens de Preto, diz que aquela tentativa toda é porque a raça dos Homens de Preto estavam se extinguindo, compartilhavam de uma memória coletiva e aquele modo de vida não estava mais servindo para eles, eles não estavam mais conseguindo sobreviver daquele jeito. E a solução, a única chance é essa experiência que eles estavam fazendo com a humanidade. Porque eles não entendem sobre a individualidade humana, uma vez que eles compartilham de uma mentalidade coletiva, de uma memória coletiva. E o doutor ainda vai acrescentar que provavelmente aquela população da Dark City, eles não eram dali. Eles provavelmente eram de outro lugar, e ninguém sabia onde era, podia ser até a Terra, e eles foram abduzidos de lá para serem cobaias naquela experiência. O próprio doutor foi um dos abduzidos. E ele se tornou cobaia depois de ser torturado, por isso que ele tinha o olho rasgado, ele mancava. Foi quando ele teve sua memória afetiva retirada. E a única memória que ficou foi a memória científica, porque os Homens de Preto precisavam dele para realizar os experimentos. Bom, gente, então chega o fim da linha daquele trajeto que eles estavam fazendo. E eles se deparam com uma grande parede com um cartaz bem grande escrito Shell Beach. Eles arrancam aquele cartaz e se deparam com uma parede de tijolos. Então, Murdoch decidem quebrar aquela parede. Quando eles quebram, eles dão de cara com o infinito, um espaço vazio, um espaço profundo, o infinito. Nesse momento chegam os Homens de Preto e começam a briga. O Murdoch usa os poderes dele, os Homens de Preto usando os poderes, e nessa briga o policial se engalfinha com um dos Homens de Preto e eles caem naquele buraco. E a última cena que o policial vê é ele se afastando no espaço sideral e eles veem aquela estrutura que eles moravam de longe. Na verdade, aquilo era uma nave, uma plataforma, e por cima via-se a cidade de Dark City. E essa plataforma estava no espaço sideral. E aí ele morre. O policial morre tendo essa última visão. Bom, os Homens de Preto forçam Murdoch a se entregar, porque Amy estava lá presa com eles. Os Homens de Preto conduzem Murdoch para aquele espaço onde eles se reúnem, para sintonizar. Querem usar Murdoch na experiência final. E o Dr. Schreber, que estava ali também preso numa grade, ele vai aplicar o soro. O que é que tem nesse soro? A mente coletiva dos Homens de Preto. Eles querem inserir essa mente na cabeça de Murdoch para que Murdoch acabe compartilhando a sua individualidade, a sua alma com os Homens de Preto. Só que aí tem um plot twist muito interessante nessa história, porque ele inseriu uma memória de aprendizado onde o Murdoch aprende a lidar com sincronização,
com o manuseio daquela máquina que espalha a sincronização na cidade, e o próprio doutor se insere naquela memória como o professor do Murdoch, ou seja, aquilo que ele prometeu durante o filme todo, ele cumpriu, eu vou ensinar, e ele ensinou naquela injeção. E aí, nesse processo, o Murdoch fica todo poderoso, né? Ele aprende tudo e ele potencializa aquilo tudinho, e ele acaba matando todos os Homens de Preto, não sobra um. Minto, sobra apenas um, que é aquele que compartilhou a memória de Murdoch, aquele que teve a memória de Murdoch injetada no seu cérebro, só que ele acaba morrendo depois porque, de fato, ele não tinha alma. Aquela memória injetada não foi compatível com ele, ele acabou definhando e morrendo. E aí, com os Homens de Preto mortos, o doutor é liberto e pergunta a Murdoch, e aí, o que é que você vai fazer? Ele diz, olha, agora eu tenho todo o poder, eu posso fazer o que quiser. E ele aí reconstrói a cidade com seu poder, sincronizando. Então ele traz o sol, a iluminação para a cidade, e traz a água. Porque a água e o sol eram rejeitados pelos Homens de Preto. Eles tinham uma aversão àquilo porque faziam mal a eles. Então, nessa reconstrução, Murdoch traz o sol e o mar. Enche aquele espaço externo de água. E aí cria Shelbytte, né? Só que ele não podia reiniciar o relacionamento com Emma, porque Emma tinha sido reimplantada. Então, o final do filme é ele se encontrando num pier em Shelbytte com Emma e eles se conhecendo novamente e se iniciando uma nova relação. Bom, pessoal, e aqui acabando mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e, por favor, gente, deem um like, se inscrevam no canal, né? Assine lá o sininho de notificações. A gente realmente precisa do feedback de vocês, precisa saber se vocês gostaram, né? Então não esqueça da gente, não é, Rafa? Não é, Rafa? Ou como é que faz? Dá o like, dá o like. Não esqueça da gente, não. Preciso do like de vocês, tá bom, gente? Não custa nada, é rapidinho. Um abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Este vídeo é dedicado a Giovanni Bruno Dantas Silva, menino bom e sonhador, amante de livros e filmes, amante de histórias incríveis e aventuras, e o meu sobrinho querido. Partiu cedo porque este mundo é pequeno demais para ele. Ele não teve tempo de conhecer este canal, mas com certeza iria dar a maior força. Qualquer dia a gente vai se encontrar. Te amo, Bruninho.